Então vamos começar resolvendo as questões da FUVEST. Boa tarde para todos. A questão número 1 é sobre um pequeno texto do Marcelo Leite, da Folha de São Paulo. Diz aí o texto: jornalistas não deveriam fazer previsões, mas as fazem o tempo todo. Raramente se dão ao trabalho de prestar contas quando erram. Quando fazem, não é de certo com a ênfase e o destaque conferidos às poucas previsões que acertam. O que a FUVEST pede aqui? Ela pede lá, reescreva o texto. Jornalistas não deveriam fazer previsões, mas as fazem o tempo todo. Iniciando com embora os jornalistas. A FUVEST aqui, ela não quer que o aluno escreva de qualquer jeito. Ela simplesmente determina um meio. Ela coloca aí a conjunção subordinativa adverbial embora. Então fica aí, ó, observe a frase correta. Embora os jornalistas não devessem fazer previsões, fazem-nas o tempo todo. Não esqueça que tem que ser dessa forma. Embora os jornalistas não devessem fazer previsões, fazem-nas o tempo todo. Corretíssimo para a frase, sem maior dificuldade. Uma questão gramatical, tradicional, correta, construção clássica. A letra B está lá. Na letra B diz lá, no trecho, quando faz, não é de certo com a ênfase. A que ideia se refere o termo grifado? O termo grifado é o ou, que você está vendo lá, que é um pronome demonstrativo. Para que nós usamos o pronome demonstrativo? O pronome demonstrativo, normalmente, ele faz uma ligação com um termo expresso. Já fez a lição? Não, não a fiz, não fiz. Isso é comum na linguagem do dia a dia. O pronome demonstrativo ou funciona como conexão para retomar a ideia de prestar contas quando erram. Quer dizer, quando fazem, não é de certo com a ênfase. Esse ou, portanto, refere àquilo que está expresso anteriormente, para retomar a ideia de prestar contas quando erra. Não há dificuldade. Pronome ou é pronome demonstrativo usado para formar, ter nexo com a frase anterior. Portanto, questão 1, sem maior dificuldade para o aluno da FUVEST. Questão 2. Na questão 2 é um texto do filósofo Sêneca. Tá? Aí está um pequeno texto. Devemos misturar e alternar a solidão e a comunicação. Aí ele diz, aquela nos incutirá o desejo do convívio social. Este o desejo de nós mesmos, e uma será o remédio da outra. A solidão curará a nossa aversão à multidão, a multidão nosso tédio à solidão. Sêneca, o filósofo famoso, um clássico. Aí veja bem, o que aqui a FUVEST perguntou para o aluno, é só olhar o texto. Segundo Sêneca, a solidão e a comunicação devem ser vistas como complementares, porque ambas satisfazem o mesmo desejo nosso. Aí a FUVEST questionou, é correta essa interpretação do texto acima? Justifique sua resposta. O aluno tem que pensar que solidão e comunicação são coisas diferentes. E que ele teria que, qual é a resposta? É dizer, a resposta é não. Mas não adianta dizer só não, é preciso justificar. Então fica aí, não, porque solidão e comunicação estão ligadas a diferentes anseios do ser humano. A solidão completa a necessidade de isolamento, enquanto que a comunicação torna o ser humano capaz de relacionamento social. Aliás, você não vive sem comunicação. Você se isola ou você se comunica, não tem jeito. Então, a questão fácil é uma questão coerente, questão do dia a dia. A questão 2, ainda olhando a letra B. Aí a FUVEST trabalha com a questão clássica, questão das vozes verbais, o verbo na voz passiva. Aí está. Primeiro ela coloca a expressão no original na voz ativa. A solidão curará a nossa aversão à multidão. A multidão, nosso tédio à solidão. Aí diz lá, sem prejuízo para o sentido original, reescreva o trecho acima, iniciando com nossa aversão à multidão. Ora, nós temos que pôr na cabeça que aí para construir um novo texto, sem perda de conteúdo, temos que usar a voz passiva com auxílio do verbo ser. Então fica aí, nossa aversão à multidão será curada pela solidão. O tédio à solidão será curado pela multidão. Lembrando o aluno que sempre que você coloca o verbo na voz passiva, você tem que usar o auxiliar ser. E o que era sujeito passa a ser o quê? O agente da passiva. Ou aquilo que, o elemento que está lá em cima como objeto direto passa a sujeito. Portanto, não há maior dificuldade. Lembrando sempre o tempo verbal. Se é curará, tem que colocar aqui será, portanto, será curado. É questão simples, questão fácil da FUVEST. A questão número 3 é um texto que diz o seguinte: em janeiro de 1935, um grupo de turistas pernambucanos passeava de carro quando deu de cara com Lampião em seu bando. Revirando a bagagem do grupo, um cangaceiro encontrou uma Kodak, entregou ao chefe, que perguntou a quem ela pertencia. Apavorado, um deles levantou o dedo. Quero que o senhor tire o meu retrato.
disparou o rei do cangaço, pondo-se a posar. O homem, esforçando-se, bateu uma chapa, mas avisou: capitão, essa posição não está boa. Dando um salto e caindo de pé, Lampião perguntou: e esta? Está melhor? Outra foto foi feita. Quando libertava os turistas após pilhá-los, o fotógrafo, de ocasião, indagou-lhe como podia enviar as imagens. Não é preciso, mande publicar nos jornais, disse o cangaceiro. Está aí o texto do Carlos Hague, pesquisa da FAPESP. Veja bem, a FUVEST diz: no texto as aspas em rei do cangaço e fotógrafo foram empregadas pelos mesmos motivos, justifica sua resposta. Lembrando que não. Quando eu digo rei do cangaço, é um epíteto, é um apelido, portanto se refere a Lampião. Logicamente que eu tenho que usar isso aí entre aspas. Quando eu coloquei lá o fotógrafo, lembrar que esse fotógrafo não era um fotógrafo, ele estava no momento fazendo o papel de fotógrafo, portanto ele estava fotógrafo. Então o que o aluno devia escrever? As aspas servem para indicar um texto que não é de autoria própria do redator. O autor do texto não é responsável por aquilo que está entre aspas. Em rei do cangaço indica o apelido, o lugar comum. Em o fotógrafo indica que o turista não é fotógrafo, estava fotógrafo. Portanto, uma questão fácil também de ser resolvida. Ainda com relação a essa questão, nós encontramos aí, ó, os trechos abaixo se encontram em discurso indireto e discurso direto, respectivamente. Transforma em discurso direto o primeiro trecho e em discurso indireto o seguinte: um cangaceiro encontrou a Kodak e entregou ao chefe, que perguntou a quem ela pertencia. Então, o primeiro texto em discurso direto. Tá aí: quero que o senhor tire o meu retrato. Disparou o rei do cangaço. Disparou quer dizer, falou, disse. Então, se você olhar isso aí, vai dar resolução. Um cangaceiro encontrou uma Kodak e entregou ao chefe, que perguntou a quem ela pertence. Aí você tem, em seguida, o 2, quero que o senhor tire o meu retrato. Disparou o rei do cangaço. Como é que fica? O rei do cangaço disparou, falou que queria que o homem tirasse o meu retrato. Portanto, colocar a frase no discurso direto livre não teve dificuldade para o aluno também. Questão 3, portanto, sem maiores novidades. Na questão 4 está aí, o autoclismo da retrete. Rio de Janeiro, em 1973, fui trabalhar numa revista brasileira editada em Lisboa. Logo no primeiro dia, teve uma amostra das deliciosas diferenças que nos separavam a nós e aos portugueses em matéria de língua. Houve um problema no banheiro da redação e eu disse à secretária: Isabel, por favor, chame o bombeiro para consertar a descarga da privada. Isabel franziu a testa e só entendeu as 4 primeiras palavras. Pelo visto, eu estava lhe pedindo que chamasse a banda do Corpo de Bombeiros para dar um concerto particular de marchas dobradas na redação. Por sorte, um colega brasileiro em Lisboa havia algum tempo, já escolado nos meandros da língua, traduziu o recado: Isabel, chame o canalizador para reparar o autoclismo da retrete. E só então o belo rosto de Isabel se iluminou. É um texto do Rui Castro, jornalista brasileiro, que morou em Lisboa um bom tempo. O que acontece com uma situação dessa? Nós temos de país para país, ou de região para região, diferenças linguísticas, o que nós chamamos popularmente de sotaque, mas na realidade isso é um idiolete, é uma particularidade da língua. O que a FUVEST perguntou para o aluno? Em São Paulo entende por encanador o que no Rio de Janeiro se entende por bombeiro, e em Lisboa por canalizador. Isso permitiria afirmar que em alguns desses lugares ocorre um uso equivocado da língua portuguesa? Justifique sua resposta. Claro que não. Cada região tem suas particularidades. O mineiro não diz, por exemplo, qualquer coisa para ele é trem. O português não diz trem é comboio. O português não diz meia é peuga. O português não diz fila, mas bicha. Não diz um café. E assim por diante. Ora, então aí o aluno tem que responder: não, as diferenças linguísticas são normais de região para região, assim como o comboio em Portugal e trem no Brasil. E assim vai. Essas diferenças são muito comuns, não só de país para país, como também de região para região, São Paulo para Minas e assim por diante, né? São as diferenças regionais. Muito bem. E aí a FUVEST também questionou, dentro desse texto, uma reforma que viesse a uniformizar a ortografia da língua portuguesa em todos os países que a utilizam, evitaria o problema de comunicação ocorrido entre jornalistas e a secretária? Você concorda com essa afirmação? Justifica. Olha, o que se observa? Uma língua não é feita exclusivamente pela norma. Aliás, a norma trabalha aquilo que já o povo constrói. É o falante que constrói a língua. Portanto, a resposta do aluno é não. A uniformização ortográfica não afetaria em nada as diferenças lexicais. A língua é um processo dinâmico criado pelos seus falantes.
não há, portanto, como uniformizá-la. Se nós fizermos um mapa geográfico das diferenças linguísticas do Brasil, nós iríamos olhar que dentro de um Brasil falando a mesma portuguesa, a mesma língua portuguesa, nós temos pelo menos umas 500 línguas diferentes, certo? Portanto, a resposta, não. Questão número 4.